Bom, eu queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o Instituto Espírita do Amor por abrir as portas para nós, o André Sobreiro, apesar de ter falado mal de mim logo antes da palestra começar, um querido amigo que organizou junto com o Rafael Papa este encontro, e fiquei muito honrado pelo convite. É sempre bom retornar a essa instituição que eu admiro tanto, esse trabalho maravilhoso feito por muitas pessoas. Aqui eu reencontro muitos amigos que eu já vim conhecendo, construindo ao longo dessa nossa jornada no movimento espírita. Então, gratidão pelo espaço, a gente está ali divulgando algumas obras, esse livro recém-lançado, em que eu e o André Sobreiro entramos quase que de abelhudo, né, André? Porque estão nomes ali que a gente aprendeu a admirar com o passar dos anos, como por exemplo o Rossandro Klinger também participa desta obra, o Adeilson Salles, o Alberto Almeida, o Dr. Décio André Júnior. Então somos muitos autores colaborando, cada um da sua maneira, nessa obra chamada Conexão com Deus, repensando o divino em nós. Então é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais a respeito de vários temas, de várias possibilidades de repensar esse divino em nós. Então, agradeço o congresso que a Michelle divulgou muito bem aqui. Quem tiver interesse, nós não temos material disponível para todos. E às vezes a pessoa não tem interesse de ir, então, aqueles que quiserem retirar o panfletinho, pode chegar na nossa banca. Nós temos a divulgação ali dos nomes, é o Alia Bueno, Humberto Schubert, Larissa Chaves, Manuel Prudêncio, Ricardo Melo, Simão Pedro de Lima, Sueli Caldas Schubert, Adeilson Salles e Eduardo Gidelli. Todos esses 9 nomes estarão conosco lá no Congel de Congresso Espírita Leon Denis. Quem quiser fazer a inscrição aqui também está disponível, R$ 75,00, pode parcelar até 6 de R$ 12,50. A gente cobra porque tem que cobrir os custos do evento, que são muitos, mas facilita o máximo que a gente pode, para que a gente consiga realmente reunir e nos confraternizar neste dia 18 e 19 de julho. Bom, hoje nós falaremos um pouco a respeito de uma das bem-aventuranças trazidas por Jesus, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tirando o capítulo 28, o das preces no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec fez isso, não sei se foi de caso pensar, mas é claro, porque entendendo que estamos num mundo de provas e expiações, a aflição faz parte da nossa vida. Todos nós, falaremos disso bastante ao longo da palestra, enfrentamos diversas aflições. Mas é importante observar até a palavra bem-aventurados, que ela muitas vezes é chamada também de felizes os que sofrem. Mas se a gente buscar essa passagem no hebraico, vai estar a palavra ashrei, que significa avante. E aí parece, quando eu olho para a parábola e olho a bem-aventurança e troco o nome bem-aventurados por avante, parece que dá um outro sentido. Avante os que sofrem, porque serão consolados. Jesus, então, manda a gente avançar, manda a gente prosseguir, caminhar. E se pararmos para pensar, talvez essa seja a única possibilidade, de fato, que nós temos na encarnação. Qual seria a outra? A outra é não avançar, não caminhar. E quem não caminha fica parado. Só que tem um detalhe: tudo no universo está em constante movimento. Mesmo quando eu estou aqui parado, no meu corpo tem movimento acontecendo. E todas as vezes que algo paralisa, aquilo traz um sentido, aquilo traz uma ideia de morte. Uma água parada é um prato cheio para que ali desenvolva então um mosquito da dengue, por exemplo. Uma água corrente traz a ideia de vida.
Então, ficar parado diante da aflição, embora nós possamos fazer isso, temos livre-arbítrio, não é uma ideia que vai resolver os nossos problemas, até porque quando nós paramos, muitas vezes, somos acometidos da revolta e do desespero diante da aflição. E essa não é a proposta do Cristo para nós. A recomendação é: avante os que sofrem, porque serão consolados. Caminhemos, apesar da aflição, porque quando caminhamos, encontramos o consolo e somos consolados. Ficar parado, então, não é uma solução. Mas, William, mesmo assim, às vezes eu fico parado. E Leon Denis vai trabalhar isso muito bem no livro Porquê da Vida, que nós, às vezes, estagnamos nessa viagem chamada vida, justamente porque não conhecemos ou não sabemos qual é o objetivo da vida. Para que estamos encarnados? O que queremos? Qual é o nosso destino final? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso alvo? O que é que nós buscamos aqui? E para a gente entender o sentido espiritual de ter uma meta, de entender para quê, por que estamos aqui, eu trago uma analogia que foi objeto de um estudo que eu fiz na época das Olimpíadas aqui no Brasil, e escrevi um artigo chamado Os Atletas da Vida. Quando a gente olha para um atleta, medalhista de ouro nas Olimpíadas, campeão do mundo, e normalmente os melhores atletas são do Vasco, isso é indiscutível. É verdade, não sei por que é risada. A gente às vezes olha uma foto dele num quadro e não imagina o que aquele atleta ou aquela atleta fez para chegar lá. Nós não imaginamos. Em Uberlândia nós temos um parque chamado Parque do Sabiá. Ele tem 5 quilômetros em torno dele, uma pista que faz caminhada, corrida. E a pessoa que entra naquele parque, às vezes ela tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo dela? Ou no parque da cidade que vocês moram, na praça, muitos entram nesse parque do Sabiá com o objetivo: fazer uma atividade física e perder um peso. Outros fazer atividade física e equilibrar o colesterol. Outros querem enfrentar o desafio de correr. Quando eu comecei lá, eu pensava assim: gente, como que alguém consegue dar a volta nesse parque correndo sem parar? Aí eu falei assim: eu quero conseguir. Eu comecei. Caminhava 200 metros, corria 10. Caminhava 200, corria 10. Porque eu caminhava 200 porque era para descansar dos 10 metros que eu corria, né? Imagine, corria 10, cansava, eu caminhava 200. Eu falei: vou melhorar. Aí comecei a caminhar 200, correr 20. Depois, no outro dia, eu corria 30. Até que dei a volta correndo. Esse era o meu objetivo. Agora, muitos entram naquele parque para treinar forte, se tornar um atleta chamado atleta de elite, que vão para as competições. Eles querem ser os melhores, o melhor da escola talvez, o melhor da cidade, alguns o melhor do mundo. Só que não existe, eu não conheço todos, não existe nenhum atleta campeão do mundo ou campeão olímpico que chegou nessa condição sem aprender a lidar com o sofrimento. Porque fazer atividade física às vezes dói. Quem já foi para a academia fazer musculação deve se lembrar até hoje do primeiro dia. Na verdade, vocês devem se lembrar do dia após o primeiro dia, que é quando você custa andar. A pessoa pergunta: está tudo bem? Você está doente? Fala: não, fiz academia ontem. Você está andando parecendo um robô, porque a perna não dobra, o braço não mexe, você está todo desconjuntado. E alguém fala assim: para que isso? Não, eu quero me fortalecer. E realmente, para fortalecer o corpo, o atleta, aqui eu não estou fazendo, parabenizando os exageros de academia e tudo mais, ele tem que aprender a lidar com a dor. Senão, ele não vai chegar lá. Não chega.
E por que eu falo isso? Evolução espiritual é desse jeito. Com algumas diferenças, é claro. Mas nenhum espírito puro chega nessa condição se não aprender a conviver com as aflições do dia a dia. Não tem jeito. Se a gente for lembrar dos grandes nomes, os mártires que passaram pela terra, a gente vai ver ao lado deles um processo doloroso. Joana de Cusa sempre me inspira muito o seu ensinamento. O espírito está longe, porque não merece um negócio desse. Mas imagine você lidar com um martírio pessoal no circo, amarrado a um poste. Você fala, não, tudo bem, eu aguento a dor, eu aguento o fogo. Só que ter ao seu lado o filho que fala assim, mamãe, abjura, ou seja, negue Jesus por mim que sou teu filho, porque os dois estavam amarrados ao poste e seriam incendiados em alguns minutos. Imagina um negócio desse, porque o instinto de mãe, de pai, daquele que ama, é proteger aqueles, proteger os seus, mesmo que para isso precisamos morrer. Quantas vezes nós já não olhamos os nossos filhos febris e fizemos uma prece e falamos, Deus, tira a febre dele e passa para mim, porque a gente quer protegê-los. Repudia Jesus por mim que sou teu filho. Isso é muito forte, porque se ele fala assim, repudia pela tua sogra, você fala, mete fogo, não tem problema. Mas é repudiar pelo filho. E o que ela fala? Mas antes de falar, é importante a gente lembrar disso. Ela até então estava tranquila, começa a chorar. Humberto de Campos narra no livro Boa Nova que ela começou a chorar. Mas aí ela lembrou de fazer uma prece. E na prece ela se lembrou de dois momentos. Ela estava no momento da crucificação de Jesus e assistiu Maria vendo seu filho crucificado e mantendo-se resignada. Ela disse, Maria assistiu Jesus crucificado. E ela lembra de um outro detalhe que no diálogo que ela teve com Jesus, que Humberto de Campos traz no livro, Jesus encerra dizendo assim, vai filha, ser fiel. E aí ela toma uma força e diz para o teu filho, cala-te meu filho, cala-te. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias é preciso ser fiel a Deus. Vai filha, ser fiel. Conta Humberto de Campos então, que os soldados se aproximaram, incendiaram-lhe o corpo. E na medida em que o fogo subia, um dos soldados se aproxima e pergunta, ironicamente, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana de Cusa, murmurando, disse, não apenas a morrer, mas também a te amar. E conta Humberto de Campos, fechando a lição, que imediatamente ela sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro. Ela olhou para o lado, era Jesus, e lhe disse, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Os atletas da vida, nós somos atletas da vida. Se a gente não aprender a lidar com a dor que nos visita, a gente às vezes tem que passar de novo pelo processo. Como um aluno que vai para a escola, não tira nota boa e o professor, por amor, diz assim, olha, você não sabe o suficiente para ir para outra série, faça de novo. Então olha a importância da gente entender o que cada lição dolorosa quer nos ensinar. E o mundo de provas e expiações, meus amigos, tem dor demais. É aflição para todo gosto. Fome. No nosso planeta,
800 milhões de pessoas passam fome. No Brasil, 5 milhões. Irmãos nossos não sabem que hora vai comer e se vai comer. A gente às vezes tem que lidar. Quando eu cheguei, a Michele falou assim: William, o lanche vai atrasar um pouquinho. Eu falei, tudo bem, mas a gente às vezes fala assim: não, vai atrasar o lanche. Às vezes atrasa meia hora e já fica mal-humorado. Pá, que absurdo atrasar o lanche. E até quando é de graça a gente reclama, mas se estiver pagando, então pronto. Nossa, atrasou o almoço. Beleza, atrasou meia hora, uma hora que seja. Imagine, tem gente que acorda cedo e não tem o que comer. Não tem o que comer. Às vezes come na escola quando é criança e vai comer de novo só no outro dia, porque em casa não tem. Sede. Tem gente morrendo de sede no nosso planeta. Quantas pessoas, era pior a situação, mas ainda hoje, saem de casa com um balde na cabeça e andam quilômetros para ter um balde de água dentro de casa. Frio. Muitas pessoas no mundo morrem de frio. Quantas dores nós temos? Imagina a gente tem que imaginar, tem hora, daqui a pouco vai esfriar, já está esfriando, a gente vai ali, pega essa agasalho, se não tem compra no brechó, pede emprestado, dá um jeito. Imagine não ter o que fazer. Quantas pessoas no mundo estão neste momento com transtornos mentais os mais variados? Depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade, bipolaridade, enfim. São muitas as variáveis e às vezes somos nós estes, os transtornados mentais. Ou às vezes é alguém muito próximo de nós, que a gente ama e não sabe como ajudar. Doenças incuráveis. Eu estou com uma tia internada em que os familiares mais próximos estão aproveitando os últimos dias, literalmente, dela encarnada. Porque não tem cura, o câncer diagnosticado, não tem o que fazer. E os médicos foram muito sinceros: olha, não tem o que fazer. A gente vai colocar alguma medicação para aliviar a dor, mas curtam os últimos momentos. 8 milhões de pessoas por ano desencarnam por complicações por causa do cigarro. No século, 800 milhões de indivíduos vão desencarnar por conta do cigarro. Então, assim, são problemas e mais problemas, a gente precisa analisar. Refletir. Quantos de nós não estamos aqui hoje aflitos pela saudade de alguém que já se foi? Aflição. E a gente precisa parar para pensar: mas William, e de onde vem isso? Kardec vai estudar causas anteriores, mas também tem causas atuais. Então pode ser algo que eu fiz noutra encarnação? Pode. Mas pode ser algo que eu fiz nesta encarnação. E Emmanuel, num livrinho interessante, chamado Aulas da Vida, tem uma mensagem intitulada Aflições Excedentes. Olha o título: Aflições Excedentes. E ele vai dizer o seguinte: diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. E aí ele explica: é que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimento imaginários. É mais ou menos assim: Deus, está pouco o sofrimento que o Senhor está me dando, eu quero procurar mais. É o excesso de sofrimento. Eu não tinha que passar por aquilo. Aquilo não estava escrito que ia ser dessa maneira, não estava no destino, não estava programado, não estava no planejamento reencarnatório, mas por vários motivos nós criamos aflições excedentes. E o Emmanuel, ele vai destacando exemplos. Eu trouxe 2 só. Ele fala assim:
Há os que se aboletam, se alojam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. Acontece, né? Puxa vida, comprei um carro agora, lançou outro melhor, eu não dou conta de trocar. E fica aflito. Precisaria ficar aflito por isso? Não, mas ficamos. Telefone é a mesma coisa. Acabei de comprar um, lançou outro, tem que trocar. E às vezes, fim de vida cria aflições excedentes. E um outro exemplo que ele cita: e há os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Emmanuel foi modesto, né? 5 pratos. A gente às vezes senta na mesa com 15 e briga com a mãe, com a avó. Mas só não foi polenta hoje. Porque polenta combina com frango caipira, que combina com o outro, e faltou a polenta. Eu só vejo uma briga dessa que dá para justificar: quando falta pudim. Não pode. Pudim é a comida mais gostosa do planeta, da galáxia, eu acho. Né? Eu costumo brincar que, se eu pudesse, eu faria uma piscina de pudim. Imagina a situação. Construam na mente de vocês aí, pudim de leite condensado, né? Você mergulhar no pudim, jogar pudim para cima, passar no cabelo, no rosto assim, e comer pudim, e lambuzar de pudim. Imagina o negócio. Então, pelo pudim dá para brigar, compensa. Mas quantas aflições nós criamos, brigamos com os outros por causa de detalhes. Detalhes. E aí Emmanuel continua: bem-aventurados os aflitos. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Mas estejamos convictos de que toda a aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Então já não é mais culpa de Deus. Poxa, mas Deus é injusto. Não, corre por nossa conta. Nós é que nos complicamos. A gente tipo reencarna com a fatura do cartão de crédito. E depois desencarna e não pagou nem o mínimo. Mas a gente veio com tudo programado para pagar boa parte da fatura. E às vezes você vai e fala: nossa, assim, nem o mínimo, agora tem mais juros, correção, multa. E aí a gente tem que começar a refletir em outras questões. William, mas será que, a grande pergunta, será que ele não se complica assim? E é tempo de surpresa? De repente acontece alguma coisa? Pode acontecer, coisas surpreendentes. Mas, se a gente analisar, nem tudo acontece de repente. André Trigueiro tem um livro que eu gosto muito, chamado A Força do Um, que lá em casa utilizamos no estudo evangélico que fazemos em família. E quem aqui recebe o Café com Espiritismo recebeu uma reflexão nessa semana. Quem aqui recebe o Café com Espiritismo? Então tem muita gente para entrar ainda. Quem quiser receber é de grátis. Só chegar na nossa banca, a gente vai anotar o número de vocês e depois inclui. Hoje somos quase 2.000 pessoas distribuídas em 9 grupos de WhatsApp, mais o Telegram, mais o Spotify. Todo dia vai só um áudiozinho com um texto do áudio, uma reflexão de 4 a 7 minutos que eu, Gustavo ou Tarso fazemos, um por dia. O grupo é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom carnaval, bom feriado, bom segunda, boa terça, não tem. O grupo é fechadinho. Então quem quiser depois é só deixar o contato ali que a gente inclui. O título da mensagem foi, que é o título do capítulo: será surpresa? Uma pergunta que Trigueiro nos faz. E ele começa dizendo assim: há certas situações, não são todas, há certas situações na vida que parecem surpreendentes, inesperadas, que acontecem de repente. Em boa parte dos casos, porém, o que nos causa surpresa tem por trás uma sucessão de eventos encadeados que não deveria justificar essa reação, a surpresa. O que ele quer dizer?
Que a gente às vezes fica surpreendido com alguma coisa, mas que tudo levava naquele caminho. É mais ou menos assim: você foi lá, plantou arroz, aí estava lá, sementinha, você foi lá, aguou a semente de arroz, regou a mudinha, foi crescendo, aí chegou na hora da colheita, você vai lá e fala: nossa senhora, nasceu arroz. Plantou arroz, você cuidou do arroz, você vai colher arroz, não tem jeito. Então, se a gente analisar a nossa vida em várias situações, não todas, a gente simplesmente se surpreende por algo que não deveria, porque a lógica dizia que aquilo ia acontecer, ou aquilo fazia parte. Essa semana aconteceu um episódio comigo, quem é meu amigo no Facebook aí viu lá, que foi a desencarnação do meu telefone. Meu telefone foi para as nuvens mesmo assim. E quando eu estava trabalhando tranquilo, de repente, eu levei um susto. Meu telefone não ligava mais. Dá um desespero. Você fala: nossa, porque eu reiniciar, não reinicia. Aí você leva na loja, tenta, não tem jeito. Então, senhora, infelizmente, não resistiu e não tem conserto. E aí eu fiquei assustado. Falei: meu Deus, e agora, né? Aí eu comecei a refletir, falei: que sacanagem, um telefone, né? Eu fui ver, estava já com quase 3 anos de uso, e eu uso bastante, viu? 3 anos de uso. Quando a gente compra um telefone, não sei se foi com vocês, mas no meu caso nessa época foi, você nem sai da loja sem capa, película, se puder pôr uma grade nele ao redor, você põe. E eu fiz isso, coloquei lá a capa atrás, película na frente. Mas passa um tempo, aquela película começa a descolar no canto, dá uma bolhazinha no meio, aí fica ali. Aí você pensa assim: poxa, nunca caiu, né? Vou tirar a película. Aí alguém fala assim: não, mas coloca outra. Mas não precisa. Nunca tomou um tombo. E mesmo que tome, a capa que está embaixo de plástico, ela vai proteger até as beiradas, então não precisa. E aí eu falei: para que gastar R$50, né? Vamos economizar. E aí não coloquei. Só que aquela capa de borracha que revestia ele por baixo, com o tempo ela era transparente, foi ficando amarela. E ela foi rasgando dos lados e foi soltando as pontas também. Aí eu falei assim: nossa, quanto que é a outra dessa aí? Falei: não, a boa mesmo é a original, R$150. A outra não presta, não amortece. Falei: não, 150 é um desperdício, né? Nunca caiu. Para que comprar uma capa dessa aqui? Bobagem. Ficar incentivando o consumismo, né? Peguei a capa, joguei fora, pus no bolso, adivinha? Uma semana depois, puf! Eu já olhei. Quando olhei para a tela, deu um desespero. Ficou parecendo que o Homem-Aranha jogou uma teia na tela assim. A tela ficou toda. Mas eu liguei e falei: está funcionando. Vamos firme, né? Eu pensei que pior que isso não fica, né? E a gente começa até a rezar pro telefone. Deus está no comando, né? Deus está no controle, daqui não passa. Agora é o limite, pior que isso não fica. Jesus está no leme, que a gente adora falar, né? Jesus está no leme, protege o telefone. Só que não protegia, né? Deus não estava preocupado com o telefone. Até que de repente cai de canto, e cai do outro canto e foi estragando. Chegou um tempo que aí o conector não entrava mais para carregar, tive que comprar um carregador por indução. Ele foi aos poucos, e foi ficando lento, memória cheia. Devagarzinho você mandava lá o café com espiritismo, depois levava 10 minutos para você poder mexer de novo dentro, porque ficava travado naquele período. E aí você ia conversar, demorava a voltar as respostas, até que de repente, de maneira surpreendente, eu levo um susto: puxa, meu telefone desencarnou. E eu quase encarnei junto. Mas tem uma reflexão nisso aqui. Eu descobri que existe reencarnação em telefone. O meu aparelho está lá em casa, vai pro lixo, não tem o que fazer com ele. Só que detalhe, eu comprei um novo, tá cheio das capinhas aqui agora, viu, gente? Eu comprei um novo, o que eu fiz? Entrei no meu, não sei como é que chama, um negócio aqui, do Samsung,
coloquei meu login, a minha senha, ele simplesmente resgatou quase tudo que tinha no outro. Reencarnação. Não, mas é verdade. Porque o conteúdo não está nele mais. Está nas nuvens. Mas está mesmo. Não fica nele aqui, depois eu jogar de fora aqui agora. Eu compro o outro, vai passar para o outro. Igualzinho a gente. Que a gente daqui a pouco toma um tombo, toma outro tombo, machuca daqui, machuca dali, vai ficando lento, a memória vai acabando, você vai desencarnando aos poucos, até que de repente desencarna total. E aí? Gente, se até para telefone Deus deu jeito, por que não vai dar jeito em nós? Agora eu vou achar que a pessoa desencarnou e perdeu tudo que ela fez? Não. Quando eu visito algumas pessoas perto de encarnar, eu fico pensando: o que um ateu pensa da vida ao imaginar que a pessoa viveu tudo aquilo? Amou, foi amado, acertou, errou, construiu laços de afinidade para desencarnar e acabar. Nem o telefone hoje acaba mais, ela acaba a matéria. Como nós acabaremos um dia, como muitos dos que nós amamos já acabaram com a sua matéria. Mas a essência permanece viva, apesar da morte da matéria. E curiosamente, os meus contatos que eu tinha no telefone vieram todos, como na reencarnação. Será que a gente esquece? Então aqueles que eu gostava, tem uns contatos que eu gosto de ter, de conversar de vez em quando, estão aqui ainda. Aqueles que eu não gostava muito também, mas eu tinha contato, também estão no telefone novo. Então olha para a gente perceber. Mas o foco da reflexão é a surpresa. Vamos voltar para o eixo. Em vários lances da vida, o casamento acaba, a pessoa fala assim: eu estava lá um dia e teve uma discussão e de repente acabou o casamento. Não foi de repente, foi um divórcio, foi quando pode ter, de repente pode. Está tudo bem, de repente um pega o outro traindo e fala: não confio mais e quer me separar. Nesse caso, de repente, de uma das partes, porque o outro construiu isso também. Mas às vezes, quantas situações nós criamos na relação conjugal que foram devagarzinho minando aquela relação até que de repente se separaram. E a gente fala assim: foi a gota d'água. Tá, mas antes daquela gota tiveram várias outras. Doença que nós somos diagnosticados, quantas e quantas vezes nós não vamos ao médico que nos recomenda alimentação saudável, atividade física, e a gente fala assim: esses médicos quer que eu vire atleta, para não ver 30 minutinhos de caminhada por dia pode salvar a nossa encarnação, o nosso corpo. E a gente não dá ouvido, não toma o remédio que ele prescreve, não faz atividade física, não se alimenta melhor, até que de repente pega uma doença. Então olha como a reflexão do Trigueiro é importante para nós. E ele traz agora para outros aspectos, como por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho. Essa semana saiu uma notícia de que tem 25 anos que autoridades fizeram alertas de que aquela barragem trazia riscos de rompimento. Então foram 25 anos até que, de repente, levando a desencarnação de quase 300 pessoas. Quando olhamos alguns episódios lamentáveis da nossa história, como Segunda Guerra Mundial, Hitler não anoiteceu e amanheceu com uma ideia: opa, hoje vou começar aqui o Holocausto. Aquilo foi construído ao longo dos anos, dentro dele, depois exteriorizado com companhias espirituais, inclusive. Até que num dado momento, a gente tem o que esteve na história. Então olha como a gente precisa agora olhar para nós. Porque fazer esses diagnósticos são importantes, mas agora é olhar para nós e se perguntar:
O que é que eu posso estar cultivando agora, que daqui a pouco pode me surpreender, ou daqui a alguns anos pode me surpreender? E aí é importante um passo fundamental, que é o da aceitação. Eu preciso aceitar que não sou perfeito ainda. E quem não é perfeito comete erros. Quem não é perfeito falha. Mas eu preciso reconhecer, aceitar isso. Fazendo o quê? Se conhecendo. Kardec pergunta, questão 919, Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e resistir às atrações do mal? A resposta, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. E aí Kardec, que já conhecia um homem culto, Kardec então fala: conhecemos a grandeza desta máxima, mas a dificuldade está justamente em se conhecer. O que fazer para conseguir? E aí vem Santo Agostinho. Eu acho importante aqui porque é a força do exemplo, é a força de quem fez. Eu, por exemplo, só faço quando eu faço palestra do tema, porque aí eu esqueço no dia. Porque a gente não tem hábito de meditar, de refletir. Santo Agostinho fala: todas as noites, antes de dormir, passava em revista os meus atos. Perguntava a mim mesmo se naquele dia alguém poderia se queixar das minhas atitudes, se eu teria ofendido alguém, a Deus. E a partir daí ele conhecia a si mesmo. E se conhecendo, se modificava. Como é que eu vou consertar algo que eu ignoro? Como? Se eu vou no médico e falo assim: médico, eu estou com um problema. E eu falo assim: onde? Fala: não, quero que você não vai saber e nem vai descobrir. Mas eu quero um remédio que você me dê aí. Ele precisa descobrir para remediar. Leon Denis vai falar: como é que vamos combater o mal sem conhecê-lo? Então eu preciso aceitar que preciso de ajuda. E às vezes essa ajuda vem da espiritualidade? Vem. Mas pode vir da espiritualidade através de um outro indivíduo. Como vai dizer irmão Jacó no livro Voltei: Deus ajuda a criatura através das criaturas. Então alguém chega e fala assim: eu estou achando que você está errado. Esse comportamento seu não está correto. O que você acha de mudar de vibração, de sintonia, de atitude? E a gente pode falar assim: olha, eu vou analisar. Porque você pode ter razão, ou pode não ter razão. Só que o que a gente faz? Fala: eu vou pensar. E virar as costas assim: é inveja. Tá com ciúme, eu e gordo. Eu já tomou um passo, benzer, porque senão vai dar tudo errado na minha vida. Analisemos. Ele pode ter razão. Você pensou? Um exemplo prático para a gente entender: eu estou andando de bicicleta, ouvindo foninho. Tá, ouvindo foninho, distraído. Aí chega um amigo, eu tiro o foninho para ouvir uma amiga e falo assim: deixa eu te falar, a sua bicicleta está estragada. Quando você anda, a roda dela faz nhec. O que eu posso falar? Opa, deixa eu fazer um teste. Deixa eu observar mais. Tiro o fone e ando. Rapaz, obrigado, viu? Ou eu posso fazer o quê? Eu vou ouvir. Ele está inventando coisas. Monta a bicicleta, põe um foninho e vou de novo. Ignorei uma orientação. Que pode acontecer comigo, por conta daquele problema ignorado, eu sofro um acidente e me machuque. Se eu tivesse dado atenção a ele, o acidente seria evitado. Na vida é a mesma coisa. Estamos distraídos com um monte de coisa. Sem foninho de ouvido. A distração é de várias formas. E essa distração tem nos tornado surdos para muitas ajudas que batem nas nossas portas o tempo todo, através de um livro, de uma mensagem, de um áudio, de um amigo. Estamos ignorando e perdendo a chance de valorizar mais cada oportunidade desta encarnação. E quando temos esse comportamento, às vezes, pode doer um pouco mais lá na frente. Então,
A gente faz um panorama, tudo para evitar o quê? Aflição. Mas se ela chega, o que fazer? Aceitar. Porque a revolta e a lamentação excessiva não são remédios. A gente não precisa agora falar, nossa, eu sou espírita, aprendi agora que bem-aventurados os aflitos. Então eu quero sofrer, eu quero ter dor, quero ter aflição. Gente, vamos ficar tranquilo. Não vamos procurar isso, que vem. Mundo de provas e expiações, André Luiz diz, que a gente resolve um problema para aparecer outro. É assim que funciona, não é nem um tipo de pessimismo, nem nada. É constatação da realidade. Agora, lamentar, por lamentar, não traz proveito nenhum. E eu trago uma mensagem do livro Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 6, quando André Luiz já tinha dado uma equilibrada, o benfeitor Clarencio chega e pergunta assim: como vai? Melhorzinho? Gente, eu vou dar uma dica aqui hoje. Se você sabe que a pessoa já é pessimista, mesmo assim, que só sabe reclamar, não pergunta como que ela está. Aí você encontra, já vai para o segundo estágio, já pula aquele, porque senão ela fala assim: senta que eu vou te contar. Aí pronto. Senta que eu vou te contar. Tudo bem, ela pode contar, mas às vezes aquele contar não é algo em busca de auxílio, às vezes é só para alimentar uma carência, ausência dos pais na infância que vai carregando até a velhice e fica carente mesmo. E aí aconteceu com André Luiz. André Luiz então começou a discorrer sobre as suas aflições e disse: não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. E aí Clarencio ouvia. E foi ouvindo. E André Luiz ficou uma página e meia do livro, não vou ler tudo para não desgastá-los, uma página e meia do livro reclamando. Num dado momento, o que ele fala? Que terá sido feito da minha filhos? Minha desventurada Zélia, a esposa, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia lhe faltasse. Vocês assistiram o filme? Vocês lembram da cena quando ele vai visitar a casa dele? O que ele encontra? A Zélia tranquila, resolvida, de boa, como diz, estava numa situação top, viu? Inventaram, agora mudou, é Topperson. Estava Topperson a situação da Zélia. E ele pensando assim: tadinha, deve estar numa saudade, né? E aí ele complementa aqui, ó: admirável esposa. Não valorizou enquanto estava encarnado, né? Aí depois que desencarna, admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Em outro momento ele fala aqui: onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Nem te conto, André Luiz. E aí ele continuou. Chegado a esta altura, achei bonito, poético agora aqui: o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Agora ele foi profundo, hein? Vou até ler de novo. O vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. E aí Clarencio perguntou, e pergunta para todos nós: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, ele nem respondeu. Ele só fez assim, tristinho, né? Continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo.
nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, porque a boca fala aquilo que sente o coração, já nos disse Jesus em Mateus capítulo 14. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só é identificar indesejável cegueira da alma. E continuou, trazendo reflexões, trazendo, até que num dado momento ele diz: dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. E pergunta: compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. E alguém pode estar pensando assim: William, então não posso sentir saudade mais? E o Clarencio fala disso. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Saudade faz parte, chorar faz parte, mas o desespero indica necessidade de auxílio, a revolta aponta a necessidade de socorro. Diz Clarencio: acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. E no final, Clarencio pergunta: então, como passa? Melhor? A pergunta que fez no começo ele repete. E aí, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Olha como que um diálogo ele já compreendeu bem. Porque vontade divina, a gente fala no Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Esse é o desafio. Agora, Clarencio coloca um detalhe importante: serviço no bem. Na Epístola de Pedro encontramos ele dizendo: o amor cobre a multidão de pecados. Jesus, em um dado momento, diz: quem muito amou, seus pecados foram perdoados. A lei divina se resume na lei de justiça, amor e caridade. E a gente só sofre porque caminhamos no sentido contrário ou distante da lei divina. Que a grande pergunta é: vou sofrer até quando? E Leon Denis responde no livro Problema do Ser e do Destino, quando ele vai dizer o seguinte: enquanto o homem não tiver colocado seus pensamentos e seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Se a lei divina resume a justiça, amor e caridade, enquanto eu não for justo, não amar e praticar a caridade, eu vou sofrer. Porque o sofrimento me convida a quê? A ser justo, a amar e a praticar a caridade. Quando nós fizermos isso, Denis vai fechar o raciocínio dizendo assim, que aí todo motivo da dor, do sofrimento, deixa de existir. Deixa de existir. Questão 614, Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei divina, única e necessária para a felicidade do homem. Ele só é infeliz porque dela se afasta. Então a gente precisa compreender que é necessário, e é o convite que o Cristo nos faz, amar. Mas o que é o amor?
Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que o amor é serviço ao semelhante. Então, quando eu sirvo o outro, eu estou amando. Esse outro pode ser alguém desconhecido, pode ser alguém dentro da minha casa, pode ser aqui no instituto. Quando eu sirvo, eu amo. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A oração de São Francisco traz isso o tempo todo. Eu preciso fazer algo, não para receber como uma negociação, porque aí deixa de ser caridade, mas eu preciso compreender que a vida me devolve aquilo que eu dou para ela, numa constante troca, vai e vem. E quando eu ajo, quando eu sirvo, quando eu faço alguma coisa, eu estou amando. E ao amar o outro, eu alivio a carga, eu alivio o fardo. Quantos de nós não participamos de alguma atividade assistencial, alguma atividade para ajudar o outro, e a gente fala assim, hoje eu vou ajudar, só que a gente volta para casa ajudado, mais leve, cumprimos o nosso dever. A grande questão é, muitas vezes, nós nos preocupamos mais com a quantidade do que fazemos com a qualidade. Fazemos, mas não sentimos. Agimos, mas não colocamos sentimento. E seria preferível fazer menos, mas fazer com amor. Um dia o companheiro foi para a campanha do quilo e tocou numa casa, nada, tocou numa casa, nada, e a sacola vazia, foi dando meia hora de campanha do quilo, sol quente. Ele chegou na frente de uma casa, assim, uma casa bonita, com a frente vistosa. Aí ele falou com ele mesmo assim, é agora, é aqui que eu vou salvar a campanha do quilo, né? Uma casa boa dessa está cheia de comida aí dentro. Tocou o interfone, a pessoa já olhou na câmerazinha. O que foi? Falou, é da campanha do quilo? Não, hoje não tem nada não. Falou, mas nem uma coisinha aí? Não, não tem nada, um sabonetezinho. Não tem. Ele falou, já falei que não tem, pronto, já pôs o telefone no gancho. Pois bem, a pessoa vai saber se tinha, se não tinha, às vezes não tinha mesmo, não sabe. O fato é que ele saiu da calçada, virou para o colega e falou assim, não tem. Eu sei que tem, mas eu, como sou uma pessoa boa, não desejo mal para ninguém. Mas Deus vai castigá-la com toda a sua força. Vai comer o pão que o diabo amassou. Ela vai morrer, vai definhar de fome sem ter comida. E na outra encarnação vai nascer miserável, que é para aprender a não mentir mais. Porque espírito é assim, não joga praga não, mas quando joga, até a reencarnação entra num negócio ali para... Aí chegou no centro, com a sacolinha lá, ministro. Então assim, cumpri meu dever, né? Mas será que cumpriu? Ele foi. Mas que sentimento colocou? Ou vai servir sopa para alguém e você coloca lá, a pessoa põe um pouquinho mais. Assim, mas não é possível, né? Aí ele vai, volta, repete a segunda vez, você já... de novo? Aí vem a terceira vez, aí você não aguenta, comenta, nossa, mas isso aí... pelo amor de Deus, aí. Sabe que não come em casa, não? E a resposta muitas vezes é, meu irmão, nem em casa ele tem. E a gente fica julgando. Então, será que não é melhor colocar qualidade, né? Ao invés da quantidade? Então, amor é fazer com sentimento. Esse é o detalhe, é fazer com prazer. É entender que eu estou ajudando, sim, mas às vezes o maior beneficiado sou eu mesmo. Porque eu não sei o que o outro vai fazer daquilo que eu dou, mas o prazer de ajudar e de servir eu já sei, é muito bom. A gente pensa que para ajudar os outros tem que fundar creche, asilo, centro espírita. Parar na faixa de pedestre é servir ao outro. Não importa se esse outro é um idoso ou um jovem, é um direito dele. Porque às vezes fala assim, não, esse aqui está jovem, esse aqui espera. E passa com tudo, quase atropela. Então a gente tem que parar para analisar, cumprir o nosso dever. Porque quando eu sirvo,
eu me curo. Quando eu sirvo, eu me curo. Às vezes o corpo sucumbe, doente. Mas quando eu sirvo, eu curo a alma, que é o principal que devemos buscar. Tem um caso bem interessante. Certa vez um homem estava com depressão, muito para baixo, era até trabalhador do centro espírita que frequentava, e ele procurou o dirigente. Falou assim: olha, eu estou querendo me matar. O dirigente assustou, falou assim: que isso, irmão? Ele falou: estou com os pensamentos que não são bons aqui e eu não estou suportando a carga. E eu quero me matar. O dirigente, todo vaidoso, falou assim: senta aqui que eu vou te dar um passe. Ele falou assim: passe cura? Eu falei: não sei se cura, mas o meu cura. Falei assim: opa, então esse aqui é o bom mesmo, né? O rapaz sentou lá, o dirigente foi, deu um passe. Falou assim: volta semana que vem e me conta se curou ou não curou. Todo. O rapaz foi embora, chegou na semana seguinte. Quando o dirigente viu ele apontando lá na entrada, ele chamou os amigos: vem cá. Deixa eu contar para vocês aqui, antes que ele chega. Por que foi? Está vendo aquele rapaz lá que eu estava ruim semana passada, queria se matar com depressão, dei um passe nele, fica aqui para vocês verem como é que eu tá. O rapaz entrou, chegou lá, o dirigente falou: e aí, meu irmãozinho, como é que você está? Melhorou ou não melhorou? Ele falou: estou pior que antes. Podia passar sem essa, né? Vergonha, né? Falei assim: mas como assim pior? Eu falei: não adiantou não. Falei: então, se não adiantou o meu passo, já sei, vamos juntar os médiums tudo do centro, fazer um passe coletivo num só, porque aí cura mesmo. E aí, foi lá, o rapaz sentou, deram o passe, 20 médiums aplicando passe. Foi embora para a casa dele, voltou na outra semana e falou assim: estou pior. Não sei como é que ele mandou procurar um médium forte, ele tem essa ideia, né? Deixa eu procurar um médium forte. Eu fico pensando: será que ele faz academia todo dia, pega muito peso? E a gente fica, né? Centro forte, médium forte. E aí agora ele teve a humildade de falar assim: olha, eu não consigo te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Chico Xavier de Uberaba. Vai até o Chico, que o passe do Chico, se não te curar, meu irmão, aí eu não sei mais quem vai curar, não. E eu falou assim: mas tá tudo bem, mas eu não tenho nem dinheiro. Quando eu te dou dinheiro da passagem, um lanchinho e a passagem de volta. Hotel não dá, porque você dá um jeito lá. Eu falei: então tá, eu vou. E o rapaz saiu. Chegou no Uberaba, aquela multidão de gente do grupo da prece. E ele falou assim: mas eu já estou aqui, vou esperar, né? E ele foi ficando. Foi ficando, e vai anoitecendo, e sai um atendido, sai outro. Ele, com muita dificuldade, conseguiu um lugarzinho para sentar. E as horas foram passando, e o Chico falou assim: agora eu vou dar passe. E o rapaz chamava João. João pensou assim: opa, eu vou fazer a posição aqui a posição tradicional, né? Vou para receber, porque se a mão não vier para cima, o passe não entra. Você pensar nisso? Por que a mão para cima? E quem não tem braço, como é que faz? Onde é que o passe entra? Então, entra o passe e não entra na mão. Então a gente, né? Vai lá, mãozinha para cima. E o Chico veio, né? Veio. De repente, o João com os olhos fechados, o olho fechado até que eu entendo. Porque às vezes você está com o olho aberto e passa um pernilongo, você quer já seguir o pernilongo, um besouro, aqui tem muito besouro, né? Então o olho fechado até que, né, concordo. Para concentração. E aí o João estava lá com o olho fechado, concentrado, ouviu uma voz: João? Ele falou assim: sabe que eu desencarnei? Tem um benfeitor, eu vim sozinho, ninguém me conhece. Será que eu já parti e agora estou sendo recebido no mundo espiritual? Aí ele falou assim: João, você está aqui? Aí ele falou assim: essa voz era do Chico. Ele abriu o olho, era o Chico na frente dele. E o Chico falou: João, quanto tempo eu estou te esperando, rapaz? E o João ficou assustado. Falou: ainda bem que você veio hoje, porque eu estou numa enxaqueca e eu estou precisando do seu passe. Aí o João, sem palavras,
como pessoa, eu vim para receber o passo do Chico agora. Eu falei, Chico, mas você podia fazer esse favor para mim, João? Aí o João, assim, né? Ordem superior não recusa, né? Aí o João ficou de pé, o Chico sentou, o João levantou, aplicou o passe. O Chico levanta e fala assim, João, muito obrigado, a enxaqueca sumiu. E o João, foi o meu passe, né? Mas o João nem lembrou de pedir, de falar mais nada, de depressão, de nada. O João simplesmente, quando olhou, tinha uma fila de gente à sua frente, que o povo pensou, se ele curou o Chico, imagine, né, amar os outros, né? Aí o João, o que eu faço, né? Aí o João olhou para o Chico, dá passe. Taca de passe, né? Igual o vídeo do Amigos da Luz, taca de passe, vai dando passe aí. E o João, quando o João olhou no relógio, estava amanhecendo, o ônibus dele estava chegando na rodoviária, falou, nossa, eu tenho que ir embora. E já saiu correndo, só falou tchau pro Chico e foi empolgado, aliviado, leve, flutuando. Chegou na rodoviária, entrou no ônibus, o motorista falou, você quer um passe também? Eu quero. Dá um passe, motorista, dá um passe no passageiro do lado, dá um passe. E ao estender a mão para o outro, o João se curou. É isso, Emmanuel traz em várias obras. O outro, às vezes, é a ponte que Deus nos coloca para nos ligar até Ele. Enquanto eu fico fechado no meu mundo, isolado, sepultado em mim mesmo, porque o Lázaro simboliza isso. O Lázaro não estava morto, Jesus disse, mas estava sepultado. E às vezes a gente está assim, encarnado, mas morto, sem disposição para estender as mãos, revelando inclusive uma certa ingratidão, porque se nós estamos aqui hoje, ou se nós ainda estamos encarnados, muitas vezes foi porque alguém, em algum momento da nossa vida, nos estendeu a mão. E esse alguém pode ter corpo físico ou pode nem ter corpo físico, mas ninguém está desamparado e está oculto aos olhos amorosos de Deus. Então que a gente desenvolva essa gratidão e decida servir um pouco mais, ajudar um pouco mais. Quanto mais eu amo, mais eu encontro motivos para viver, para ser feliz. E como muitos aqui de nós temos alguém no mundo espiritual que a gente sente saudade, eu digo que buscar o próprio equilíbrio e ajudar o outro é uma forma de alegrá-los. Como a gente gostaria de ver os que amamos se estivéssemos em situação oposta? Revoltados, rebeldes ou auxiliando, estendendo mãos? É só trocar de lugar com eles e imaginar o que eles gostariam de ver. Por isso, apesar das dores, apesar das aflições, lembremos de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Ou seja, avante os aflitos. Prossigamos, caminhemos. A tarefa não é fácil, ninguém disse que seria. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não fala que no mundo teríamos apenas momentos felizes. A dor está presente. E a gente percebe isso lá dentro. Mas ainda assim, é necessário recobrar o ânimo. E esse ânimo, muitas vezes, está pautado na instrução. Se eu disse lá atrás, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurados os aflitos. Antes de Kardec falar de outras bem-aventuranças, ele coloca o quê? Capítulo 6. Ele quebra a sequência e coloca o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não prometeu cura, ele não prometeu resolver os nossos problemas, não prometeu retirar a nossa dor, prometeu o alívio. Mas tem um detalhe: vinde. Precisamos ir, precisamos nos movimentar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie
a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser. Porque se a gente não quiser, ele vai respeitar a nossa vontade e vai esperar. Vir após ele, porque ele é o guia. Guia vai na frente, não atrás. Mas coloca uma condição: renuncie a si mesmo. Não é abrir mão daquilo que eu sou, mas abrir mão muitas vezes dos meus interesses em prol dessa caminhada, que não é fácil, é árdua, exige abnegação, exige desapego, exige desinteresse. Mas aqueles que fazem essa caminhada, mesmo que o corpo sucumbe, experimentam um prazer indefinível. Se eu já citei Joana de Cusa no começo, cito agora alguém que eu admiro demais, que é o apóstolo Paulo. Quem é que não leu Paulo e Estevão, me perdoe, mas eu vou dar um spoiler. Paulo morre no final. Mas eu vou contar mais. Porque Paulo, preso, sentiu que aquele momento tinha chegado o fim da sua missão. Um soldado diante dele, com uma espada na mão. Paulo era tão grande, mas tão grande, que o soldado sente compaixão e fala assim: me desculpe, né? Você vai matar o Paulo, mas me desculpe, mas eu só estou aqui cumprindo ordens. Né? Infelizmente, né, a vida nos colocou aqui, um de frente para o outro. E o Paulo dá uma lição. Assim, tudo bem, meu irmão, você cumpre ordens terrenas, mundanas, passageiras. Eu cumpro ordens de Jesus. O homem diante de Paulo, com a espada na mão, treme. Se fosse eu falo assim: opa, você tremeu? Deixa a espada no chão, vamos trocar uma ideia, bebe uma água, um cafezinho com espiritismo, um pão de queijo, um pudim. Vamos repensar essa sua atitude. Sabe o que Paulo falou para ele? Não tremais. Cumpre o seu dever até o fim. E aí a gente fala assim: meu Deus do céu, e agora? E agora como? Pegou a espada e levou a cabeça do Paulo. E a gente lê e chora. Chora. O que a gente pensa? Nossa, mas depois de fazer tanta bondade, tanta coisa boa, divulgar o Evangelho, sentir uma dor dessa. Só que é preciso ler e estudar Kardec. No livro Céu e Inferno, ele fala que o Espírito, ele quase nunca testemunha o derradeiro suspiro. Estes missionários, muito antes, eu falo assim, segundos, minutos antes do golpe final, já estavam, de certa forma, afastados daquela matéria e não receberam aquela impressão penosa. Porque serviram, amaram, e mesmo com o corpo tombado, Paulo se dirigiu para o mundo espiritual, para posteriormente encontrar Ananias, aquele que agora vinha lhe curar da cegueira, que ele entrava no mundo espiritual, posteriormente Jesus, Abigail e Estevão. Quem ama é capaz desses chamados milagres, destes prodígios. A gente ignora, desconhece o que move uma alma que ama, mas é justamente o amor que as faz ter tamanha fé, tamanha força, tamanha coragem e disposição. Que cada um de nós saiba construir dia a dia o espírito puro que seremos. Se eu disse lá atrás que não existe surpresa para as provações difíceis, também não existe ninguém que ficou espírito puro de repente. É necessária uma construção diária que exige paciência. Não a paciência que espera tudo passivamente, mas a paciência que age. E para encerrar, eu trago uma lição
muito interessante do livro chamado A Semente de Mostarda, em que Chico, pelo Espírito Emmanuel, nos traz o seguinte: o homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que encontraste, observando a natureza? A pedra, respondeu o trabalho. A água, que cobria brandamente em derredor, escutou o que se dizia, e em silêncio descobriu um meio de pingar sobre a pedra, e com algum tempo abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para o outro. O homem anotou o acontecido e indagou da água sobre o instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. A água, humilde, respondeu: foi a paciência. A paciência daquele que insiste, gota atrás de gota, até abrir uma brecha. E com paciência, mas com a paciência que age, devagarzinho, nós chegaremos à condição de espírito puro. E aconteceu uma coincidência que hoje eu preparei uma frase para encerrar a palestra e vou continuar, apesar do papo da Edmar ter captado a inspiração e cantado paciência antes da palestra. Essa belíssima música em que Lenine, num dado momento, vai dizer o seguinte: o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Muita paz e muito obrigado a todos.